mais um episódio. Relaxa, tudo passa para você. Partindo da premissa, que eu falo muito na terapia, tudo que é belo e bom para você, o que funciona para você? O que é belo, o que é bom para você? A gente trouxe esse tema hoje aqui, com duas maravilhosas, Inayara Leite, Carol Mata, vão falar um pouquinho dessa beleza de dentro para fora, de fora para dentro, e o quanto teu fora, né? O quanto você colocar esse externo para brilhar e ser a tua melhor versão te ajuda a construir um melhor interno, que te fazer se sentir bem, feliz, com a autoestima renovada, Alessandra. É isso aí. E o importante não é hoje como você está se vendo, e sim como você se projeta, como você quer se ver. E por isso que nós trouxemos essas mulheres poderosas para poder contar para você como que elas já estiveram em momentos de dificuldade, como que elas hoje encontram em sua melhor versão e como que você pode encontrar sua melhor versão através do trabalho delas. Vamos lá? Vamos lá. Sejam bem-vindas, meninas. Maravilhosas. Obrigada. Uma alegria ter vocês aqui. Estamos todas aqui coloridas, alegres, nas nossas paletas. Isso aí. Então, gente, eu quero começar aqui com você. Gata, me conta. Quem é você? O que você faz? Apresente-se aqui para o nosso público. Então, me chamo Inayara, tenho 29 anos, sou mãe do Vinícius e da Sofia e eu fazia faculdade de nutrição há 2 anos atrás e comecei a me interessar pela ler, procurar, estudar, enfim, sobre moda, sobre coloração pessoal, sobre consultoria de imagem, estilo. Eu comecei a buscar isso. Sempre tive também dentro de casa aquela vontade, aquele prazer de experimentar roupas da minha mãe, sapatos quando criança. Então, sempre tive, né, aquela pontinha no sangue, digamos assim, desse lado, né, da moda. Então, procurei o curso para fazer e hoje eu cancelo a faculdade de nutrição, tranquei. E hoje em dia sou consultora de imagem e estilo, com especialização em coloração pessoal. E Nayara, como você chegou nessa percepção de escolher o curso? O que você teve que perceber em ti, na tua história, para falar, não, é isso aqui que eu quero fazer? Eu não estava feliz no curso de nutrição que eu fazia. Então eu disse, não, eu preciso me encontrar, eu preciso buscar. E tenho certeza que desde quando eu comecei a fazer terapia, também me ajudou bastante. Foi quando eu me autoconheci. E aí me ajudou muito a perceber. E foi quando eu tive aquela virada de chave, né? E aí foi isso. Foi quando eu percebi que eu tinha que buscar algo que me deixasse feliz, algo que me realizasse. E é como eu estou hoje. E cada vez melhorando mais isso, né? Olha, eu adorei. Então, eu particularmente achei que a nutrição perdeu uma grande profissional, mas a moda ganhou outra melhor ainda. E eu acho mais interessante você estar se sentindo bela, independente do peso que você esteja. Então, não me julguem, mas eu acho que tem muitas pessoas que condicionam estar bonita e estar bem a estar magra. Não tem nada a ver. Então, isso é uma questão de autoimagem, né? Sim. E aí, a gente também tem aqui a maravilhosa Carol Mata. Conte para o nosso público, Carol, quem é você? Eu sou Carol Mata. Eu estou há 1 ano em Manaus, eu sou carioca. Tenho 41 anos. Sou mãe também. Tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. Sou apaixonada por moda. Na verdade, a minha escolha hoje... Ela foi escolhida bem pequena, porque minha mãe era costureira. Então eu tenho essa questão da moda muito presente na minha vida. Eu não sei costurar, tá? Todo mundo pergunta assim, você sabe costurar? Não sei costurar. Hoje a minha mãezinha não tá mais aqui, mas eu quero representar essa parte que ela tanto me ensinou. E eu procurei a moda por conta disso mesmo. E todo mundo sempre falou pra mim, Carol, você é tão estilosa. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre. Então é algo, né, bem presente na minha vida, sempre foi. E com o decorrer do tempo eu fui me especializando, fazendo curso. E a gente vai conversar aí no decorrer do podcast. Mas me diz uma coisa, assim, você fez
faculdade mesmo de moda, né? Eu comecei a fazer os cursos de moda. Eu não concluí a faculdade de moda, porque eu entrei num segmento completamente diferente, que também tem a ver, que é a beleza. Né? Eu fui trabalhar num salão bem Olha. renomado no Rio, Werner. Não sei se vocês Maravilhoso. conhecem. Conheço. Referência mundial. E eu fui trabalhar lá, né, para sair um pouco do foco, porque eu casei, aí tive filha, é aquela coisa que acontece na nossa vida. E eu comecei a trabalhar no salão também, né, nessa parte. E no salão também me deu essas viradas de chave na vestimenta. Eu tenho muita experiência na parte de salão por conta disso também, porque eu vi ali de frente que eu comecei como recepcionista, depois eu fui a gerente de outros salões também, com a roupa. Como a roupa é importante, como você está apresentável ali na frente, né? Que a gente é o carro-chefe, né, da empresa. Você está bem apresentado e isso modifica bastante, né, a visão por trás e pela frente da empresa. E é muito importante o que a Carol falou. Isso tem que ser muito. Você tem que saber quem você é. A gente está falando isso antes de começar, né? O autoconhecimento e a consultoria de moda, ela é um autoconhecimento. Ela te empodera, porque você tira o melhor de você. E esse de dentro para fora, né? Tem a ver com a minha personalidade, Sim. tem a ver com a forma que eu sou, que eu gosto, que eu quero me comportar. Às vezes eu até tenho timidez, eu tô num processo ainda para falar, mas como eu né? Como eu me posiciono, como eu me visto, como eu chego, o impacto que eu causo, ele diz muito sobre mim. Então isso é importante. Óbvio que a gente está falando aqui de ferramentas, né? A gente traz muito nos nossos podcasts ferramentas para te ajudar a encontrar o equilíbrio da sua vida. Então, se você hoje acha que pode ser melhor, se você acha que precisa cuidar um pouco do que é bom e belo para você, busque esse autoconhecimento, essa percepção de si, porque ela, independente de qualquer coisa, ela é de dentro para fora, né? Sim. E meninas, eu vou fazer uma pergunta para as duas, né? E vocês respondem cada uma. Eu percebo muito na história de vida de vocês, um pouquinho do que vocês falaram aqui, que se tornou um propósito de vida. Como é que vocês, através da história de vida de vocês, que encontraram um propósito de vida de vocês, se sentem trazendo essa autoestima, essa beleza, esse bem-estar das mulheres, dos homens, das senhoras, enfim, que vocês impactam aí no decorrer da carreira de vocês? Pode falar. Então, é muito gratificante, assim, é muito satisfatório, é muito prazeroso. Depois ao final de uma consultoria, ver o sorriso da mulher, da cliente, ver a felicidade dela de descobrir, de se redescobrir, vendo que as cores, vendo que pode mudar na vida dela dali para frente, né? Então é muito satisfatório, assim, muito prazeroso, de verdade. É inexplicável o sentimento de ver no rosto da mulher um sorriso, sabe? E acho que é isso, assim. No propósito de vida que a senhora falou, era esse meu pensamento, assim, até hoje ainda de ajudar mulheres, de muitas vezes contribuir com aquele pouquinho de autoestima que ela tem, contribuir para que aquilo cresça, né? Mude, aumente, enfim. Acho que é isso. Então, E aí, Carol? O meu foi bem... Acho que começou em mim. Porque aí você estava lá no salão, cuidando das pessoas, gerenciando o ambiente, na verdade, trabalhando no salão, com autoestima. Eu trabalhava com essa parte e eu fui fazer um curso de maquiagem do salão mesmo. Ai, me conta. Aí eu comecei a trabalhar com noivas. Olha, que legal! E aí eu fui para esse outro lado, né, que também é muito especial para mim, porque né, a gente mexe com sonhos. Sim. Quando a pessoa te escolhe, você faz parte do sonho dela. E tem tudo a ver, né? A gente fala assim, moda, maquiagem, beleza, salão. Quando você mistura tudo, tudo falando sobre o belo, interno e externo. E eu fui fazendo cursos, me especializei em maquiadora profissional, trabalhava muito com maquiagem, trabalhei em revista, trabalhei também em televisão, em tudo que me chamava, eu estava lá.
Só que a moda nunca saía de perto de mim, porque eu sempre me destacava da forma que eu estava vestida. Se eu fosse como assistente de maquiador, eu parecia que era a profissional mais importante pela minha vestimenta. Isso fazia toda a diferença. E eu sempre senti isso. E as pessoas em volta começavam a mudar com essa questão de vou se vestir melhor, porque a Carol tá bem assim. Um dia que eu encontrar com a Carol tem que estar assim, porque acabava botando um padrão, né? É engraçado como você modifica o padrão energético ao seu redor quando aquilo sai de você. E as pessoas são positivamente contagiadas, né? Então eu quero, inclusive você falou, né, que você trabalha com maquiagem, eu quero aqui muito agradecer o Abneres Makeup, que é quem nos prepara nossa beleza, prepara a nossa make, cabelo. E Ab também tem essa ele é especializado em noivas, ele arrasa nas noivas. Não, ele arrasa mesmo no penteado. Minha irmã, eu nunca vi uma pessoa montar tanto penteado top como ele. Então, quem quiser procurar o Absa e ficar assim, com a maquiagem bela como a nossa, está lá no Amanda do Manauara. Não, do Ponta Negra. Desculpa, do Ponta Negra. Eu fiquei nervosa no Ponta Negra. Isso. Que é o quintal da nossa casa. A gente quase não vai lá. E que por isso a gente vive lá. O Ab, gente, é o responsável pelas tranças famosas que eu faço. Que todo mundo fala, Aline, que trança linda, que penteado lindo, deixa eu tirar uma foto, deixa eu ver. Ele é o responsável, ele é o dono das minhas tranças. É ele que faz, às vezes ele tá saco cheio, não aguenta mais fazer trança em mim, mas ele faz. Pelo amor do mundo. Gente, Carol, a gente sabe que esse universo, né, de maquiagem, você também precisa realçar a beleza natural. Isso é uma coisa que a gente está falando aqui do Ab, né? Que a gente gosta muito do trabalho dele, porque ele pega os teus traços e realça, e você não fica, porque nós vemos muito na maquiagem, às vezes a pessoa fica com a cara deformada. Exatamente. Desculpa, mas não encontrei outra palavra. A verdade é essa. Não, exatamente o que você está falando é muito importante, porque esse foi um dos pré-requisitos que eu procurei a trabalhar com a colorimetria. Porque eu não conseguia entender, porque, né, nós somos mulheres com vários tipos de pele. E quando eu começava a maquiar, a mesma base que eu uso em você, eu não posso usar na doutora. Né? Cada pele é uma pele diferente. Nós não somos de pele pura. É muito difícil ter uma mulher de pele pura. Então, assim, você tem que trabalhar, você tem que saber a colorimetria, a cor que você vai usar. E isso foi fazer com que eu chegasse aqui, né? Por estudar a colorimetria, saber as cores da maquiagem, a cor que valorizava, né? Dependendo da tonalidade de olho, o que eu poderia colocar para ressaltar, né? Vocês têm os olhos bem lindos aí, então como que eu poderia ressaltar na minha cliente ou na minha noiva aquela questão do esfumado, do batom que vai valorizar mais aquele momento, e foi por isso que eu também procurei. Olha que linda. A história de vida é em conjunto com o dom de vocês, né? É dom, já percebi. Desde pequena, vocês falando que vocês gostam, que vocês se sentem bem, que é uma coisa que foi natural. E aí, óbvio, juntando com o conhecimento que vocês buscaram, né? Fez a fórmula perfeita. Em que momento você... Vou fazer essa pergunta para você agora. Tá. Em que momento você percebeu que olhar para dentro e cuidar de você mesma era tão importante que você quis fazer isso pela outra pessoa? Quando eu comecei a fazer terapia, foi quando eu consegui olhar, né, para mim, que até acho que a gente primeiro tem que estar se conhecendo, né, tá bem consigo mesmo para a gente conseguir ajudar outras pessoas, outras mulheres. E aí foi quando eu comecei a fazer terapia, ano passado, que eu tive essa percepção de que eu precisava olhar para mim e aí conseguir ajudar outras mulheres. E hoje você tem visto isso como um propósito de vida? Com certeza. E Nayara, agora sim, ó, você falou assim, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a me encontrar nesse propósito, mas eu gosto de saber do babado forte. Diga. Me conta. O negócio é o seguinte, eu quero saber como hoje a gente te vê. Linda, maravilhosa, colocando outras mulheres tão para cima quanto a gente percebe que você está. Mas nem tudo na vida são flores. Não. E por isso... Relaxa. Porque tudo passa. Mas
antes de tudo passar, você já passou o perrengue. Com certeza. Conta pra gente como é que você, antes de encontrar esse propósito, antes de você estar nessa situação que você agora está por cima da carne seca, como é que você estava? Porque isso é muito importante pra gente dizer que hoje você está passando por uma dor. Mas assim como hoje você está sem descobrir como você vai relaxar para passar por tudo isso, muitas pessoas também tiveram aí no lugar que você pode estar se encontrando. E aí, como é que você vai escolher os seus caminhos para isso passar? E qual É o sobre ponto, isso. Qual é o ponto de partida que você vai, né? Conta Onde pra você gente como é que você se encontrava, como você disse para si mesma. Ei, vai. Preciso de ajuda. acabou, acorda. Não é isso que eu quero, vou em busca. Como é que você estava se encontrando naquele momento? O que que te deu esse start? Então, eu estava passando por alguns problemas pessoais e a autoestima estava péssima lá embaixo. Eu não estava assim, no peso ideal que eu gostaria para mim e tinha esquecido de mim. Cuidava da casa, cuidava dos filhos, cuidava do marido, cuidava todo mundo bem, mas eu não cuidava de quem cuidava deles, né? E foi quando comecei a perceber assim que eu precisava estar bem para comigo mesma, para cuidar deles, né, para estar bem para eles, e tinha que olhar primeiro para mim. Então foi todo um processo assim de se olhar no espelho, de se ver e não gostar do que está vendo. E foi isso, assim, foi ano passado. E aí foi quando eu comecei a perceber que não estava legal, que não era aquilo que eu queria, que eu tinha que mudar aquilo e que só dependia de mim. Então foi quando eu procurei a terapia, né, novamente, e que me ajudou bastante a evoluir, a crescer. E na terapia começou onde nasceu o filho, né, o curso, a vontade de fazer o curso. Então foi isso. Muito E aí legal. foi crescendo, né? Ainda está crescendo, graças a Deus. De E dentro vai pra crescer fora. cada Foi. vez mais. De A dentro gente- pra fora é pro mundo inteiro agora. essa ajuda. Agora, vamos lá, Carol. Agora me diz uma coisa. Você estava lá, trabalhando com maquiagem, buscando curso, fez o curso, e aí como é que você saiu desse universo de salão e começaram a acontecer outras coisas na tua vida? Que eu tô sabendo que você trabalhou com a TV Record, que você prestou assessoria no processo da novela dos 10 Mandamentos. Então, você saiu do salão e foi para o mundo das TVs. Sim. Como é que foi essa transição? E o que você estava fazendo no Rio aí antes de vir para Manaus? Conta pra gente. Então, é um processo bem longo, tá? Eu trabalhei como freelance nessas empresas que você mencionou, que foi uma experiência muito grande para mim, abriu muitas portas, né? Tenho amigos até hoje lá. E isso é muito gratificante porque a gente, né, tô aqui do outro lado praticamente e a gente carrega eles para sempre. O processo de coloração pessoal, né, e consultoria de imagem veio para mim por conta de uma dor. A mesma coisa que a Mara falou, né? Eu não passei por processo de terapia, mas eu passei pela minha dor. Qual foi a minha dor? A minha dor, eu tinha um relacionamento abusivo, no qual a pessoa não deixaria jamais eu usar esse blazer. Jamais. Ele iria me anular, ele iria me colocar lá embaixo, porque eu tinha que usar claro, neutro, branco. Ser apagada, né? Minha apagada. Unhas, só unhas claras e curtas. Cabelo só longo, cabelo curto jamais. Então, tudo isso aí foi de experiência para que hoje eu me tornasse essa pessoa forte que eu sou, tivesse coragem de colocar uma roupa color block e vir para a rua e sem medo, né? E ajudar outras mulheres. E por mais incrível que pareça, que a maioria das mulheres que chegam até a mim são mulheres que passaram pela mesma coisa que eu passei. Vieram de um relacionamento abusivo, vieram de situações em que, né, eu acho que a nossa dor, né, é um passo, né, à frente para a gente ajudar outras mulheres. Nos fortalece. Porque nos fortalece, né? Porque você saber, imagina, eu vou cuidar de você se eu não sei a sua dor, né? E isso é muito importante, foi muito importante para mim. Cada atendimento,
cada consultoria, eu falo que não é somente passagem de tecido, né? A gente conversou antes, não é só passagem de tecido. Muitas minhas clientes sabem disso. Sai dali como se fosse uma terapia. Eu não sou terapeuta igual vocês, não sou doutora, mas a gente acaba ouvindo muitas histórias, a gente acaba ajudando muitas mulheres, porque muitas das vezes não é só por fora, é por dentro. Muitas não. A maioria é. Sim. E aí, como você tocou nisso, né? Eu também gostaria de... Quero abrir meu coração. Momento de abrir o coração. Musiquinha. Teve uma época na minha vida que eu senti necessidade, né, de me conhecer. Eu percebi, eu olhava para minha imagem, eu percebia que a imagem não me refletia, não refletia nem quem eu era e nem quem eu queria ser. E aí, nesse momento, muito antes de ser moda, a questão da consultoria e tudo, né, eu comecei a procurar e tinha muita dificuldade, porque em Manaus, na época, não tinha tantas consultoras assim. Graças a Deus, hoje está se proliferando, né? E aí, eu tinha um visual completamente diferente do que eu tenho hoje. Eu tinha o cabelo longo, bem claro, muito claro mesmo, fazia um contraste baixíssimo com a minha pele. Eu precisava compensar isso com maquiagem, então usava olho muito preto. Hoje eu nem sombra preta eu não uso mais. Eu usava batom muito vermelho. Eu sempre estava assim com uma roupa justa, sapato muito alto, coisas que às vezes não eram confortáveis para eu passar o dia inteiro, mas eu ficava sem um dedo, mas eu não deixava de usar aquele sapato de salto, muitas coisas, muitos pontos que eu perdia para elegância. E quando eu via muitas vezes, né, mulheres assim muito elegantes, eu queria entender por que elas transmitiam aquela imagem de elegância e eu não, tipo assim, eu olhava para minha imagem e eu não tinha aquela imagem de elegância, mesmo comprando coisas muito boas e até de um valor muitas vezes não tão acessível, porque não é sobre dinheiro, é sobre escolhas mesmo, né? E aí, nesse processo, eu comecei a perceber que eu não queria ser elegante, porque o conceito que a gente tem de elegância é e mulher elegante, do meu ponto de vista, o conceito clássico é uma mulher chata, então eu não queria aquilo para mim, né? Então, eu preferia ser refinada, eu preferia ser moderna, eu preferia ter outra comunicação. E quando eu fiz esse processo, foi tão transformador que eu mudei a minha forma. Eu continuei sendo a doida que eu sempre fui, mas eu mudei a minha forma de falar, de agir, de caminhar. E foi um processo que eu precisei mergulhar dentro de mim para descobrir o que eu queria comunicar. Porque se você perguntasse quem eu era, eu não sabia nem dizer. Então, como eu ia querer saber o que eu queria comunicar se eu não sabia quem eu era? E o trabalho de vocês, para mim, é muito importante. Porque depois desse processo inicial, eu já passei por 4 etapas diferentes de consultorias e tudo, com profissionais diferenciados, né? E eu percebo quanto cada mulher não se conhece. E que isso faz com que você realmente se conheça. Uma das minhas perguntas chaves na consultoria de imagem, quando ela chega até a mim, eu falo, qual o seu desejo de imagem? E muitas não sabem responder. Eu não sabia. Porque é o crucial. Você vai perguntar, eu quero me vestir igual a você, igual a doutora, eu quero me vestir igual... Mas ela não se conhece, ela não vai vestir, ela vai vestir um personagem. Ela não se conhece. Você falou isso, eu me lembrei de uma história muito interessante. Quando eu fui pesquisar referências, que eu disse, meu Deus, mas do que eu gosto? Uma das minhas referências era a Margaret Thatcher. E você já imaginou? Não, e você já me imaginou, tipo assim, eu com um taillé, com uma saia de uma cor só, né, para ser encontrada, e com o chapeuzinho colorido. Então você imagina eu vestida de Margaret Thatcher, era uma coisa que não tinha realmente nada a ver comigo, e que depois eu descobri que eu podia estar muito bem vestida, sendo quem eu sou e comunicando. Não, porque muitas vezes que as pessoas querem fazer é assim, é te colocar na caixa, né? Ah, você é médica, então você vai usar jaleco branco. Gente, eu odeio jaleco branco. Eu odeio jaleco branco. Eu não suporto jaleco branco, eu não uso branco. Eu não quero jaleco branco na minha vida. Relaxa, Calma, tudo passa, tudo passa, tudo passa. E é sobre isso, sobre você não ser obrigado. Sou obrigada a usar jaleco branco? Não é. Muito obrigada.
Obrigada, eu não na quero sua geladeira. vida, na sua história. E as meninas, elas estão trazendo conteúdos incríveis, porque você, não importa como, você busca essa tua olhar para dentro, mas ele precisa acontecer em algum momento. Aqui elas estão contando da história de vida delas e que num despertar de si, elas começaram a buscar e hoje elas fazem a diferença na vida de mulheres que também estão atrás de si. Exatamente. E eu conheço, só conversando aqui com vocês, a gente estava falando sobre consultoria, acho que eu nunca falei isso para vocês, acho que tu sabe, acho que tu não sabe. A minha mãe é consultora de imagem. Olha que A legal! minha mãe é consultora Temos de que moda. entrevistar as mães. E eu também ainda não fiz a minha Consultoria. Consultoria. não fiz, né? Minha consultora tá lá 24 horas, né, comigo. Mas, assim, ela tem um estilo muito particular. Ela é Não, muito ela é linda. estilosa. Muito estilosa. Ela sempre respeitou muito ela mesma. Eu acho o máximo. Ela tem muita personalidade. Ela é minha inspiração, até. E esse meu processo de autoconhecimento também, a gente passa por isso sempre, a gente sempre está se conhecendo. Eu sempre tô modificando algumas coisas que eu vejo, nossa, isso aqui ficou legal, olha, vou usar mais. Isso aqui me deixou, eu me senti, assim, empoderada com esse look, então eu vou investir mais nisso. Nossa, eu sou muito, a minha sogra, Amanda, que já é mãe do meu marido, ela falava assim, ele que me falou, né, que eu não conhecia ela, que quando ela tava muito mal, com a autoestima muito baixa, que ela não tava bem, ela era cabeleireira, quando ela se arrumava melhor. Porque ela falava assim, não, eu posso estar mal, passando por alguma situação, mas a escolha de sair aqui bagunçada eu não vou ter. Por isso que eu vou sair daqui o melhor que eu posso. Era quando ela ia mais maquiada, mais arrumada, mais elegante para aquele lugar, né? Sim. Isso me marcou muito. Então, ela me inspira, a Amanda, acho que eu nunca cheguei a falar sobre isso aqui, a Amanda me inspira muito. E a minha mãe, demais, né? Minha mãe é a minha base. E aí, hoje, isso é uma coisa que eu faço muito comigo e trago muito pra terapia também. Eu falei, você tá se sentindo bem com você? O que é bom pra você? Como é que você se sente mais bela? A gente não tá falando de entrar num padrão imposto pela sociedade. Sim. A gente tá falando de como você se sente bem com você mesma. E o que você tem feito por você pra chegar nesse belo e bom pra você? Porque tem pessoas que vai ser exercício físico, tem pessoas que vai ser um momento para tomar um café e relaxar sozinha, tem pessoas que vai ser ouvindo música, tem pessoas que vai ser ver o pôr do sol, tem pessoas que vai ser comprar uma blusinha. Só uma. E aí, Mas vamos falar dessa questão do comprar, né, Aline? Porque essa questão do comprar é muito interessante. muito. Eu quero perguntar para ti o seguinte: como é que tu lidas com o desejo da cliente de quando começa o processo de consultoria querer sair comprando tudo, estourando cartão e achando que ela vai ter que mudar o guarda-roupa todo? Porque assim, a gente precisa trocar o guarda-roupa todo quando faz a consultoria? Não. Conta aí pra gente. De forma alguma. Não precisa. Na consultoria, nós, consultoras, né, explicamos, passamos todas as informações e tudo, que não precisa, porque você já pensou como seria? Se tivesse, essa aqui é a tua paleta, tudo que não tem na tua paleta, você vai ter que se desfazer. E aí não dá, né? Hoje em dia não dá. Então, nós passamos técnicas, né? Formas de usar aquele look que não favorece tanto, aquela cor. Nós passamos técnicas que a pessoa vai continuar podendo usar e colocando um acessório aqui, uma maquiagem ali, um cabelo de um jeito. E ela pode continuar usando, sim, aquele look. Que, na maioria das vezes, ela gosta, né? Eu tô perguntando isso pra vocês porque eu trato muito compulsões, né? Então, eu como médica, psiquiatra, as pessoas chegam muito e dizem assim, doutora, eu estourei meu cartão. Doutora, meu marido não aguenta mais, ele disse que eu estou demais. Então, não só nas compras, né? Mas muitas vezes as pessoas, quando tem momentos de compulsão por sexo, compulsão por compra, compulsão por comer. Então, a gente na psiquiatria, a gente se preocupa muito. Se muitas vezes a pessoa que vai procurar a consultoria, ela não vai utilizar aquilo como uma justificativa para tornar o cartão de crédito, né? E aí a gente vê que, na verdade, por exemplo, para mim, aconteceu o inverso. Hoje eu gasto muito menos do que eu gastava com moda, porque hoje eu sei o que eu quero, eu tenho crítica do que me serve, do que não me serve, e eu sei exatamente o que vai agregar um valor. E eu contei para
Carol, né? Eu tinha mais de 20 calças pretas. Independente de ser de modelo diferente, de contexto diferente, mas é um absurdo. E a viagem, muitas vezes, que você não faz, está naquelas 20 calças que você tem e não usa. Exato. Né? Então, isso é muito interessante. E aí, Carol, eu quero te trazer exatamente essa questão. Como é que a pessoa vai montar? Agora, a gente, cara, assim, vamos dar em dica para essa prática. mulherada, né? Vamos colocar em prática. Por exemplo, como é que a pessoa ela vai conseguir, através do processo de consultoria, economizar mais se na cabeça das pessoas, se ela fizer a consultoria, ela vai ter que comprar coisas que ela não tem. Como é que acontece esse processo que, na verdade, é inverso? Ao invés de ser um processo de gastar, Sim. é um processo de economizar. Vamos desmistificar. que É você interessante gasta essa mais. pergunta, que eu penso muito na questão do custo-benefício. Eu sempre falo isso lá no meu Instagram, todo mundo que me segue sabe disso. Porque a gente está numa era que a gente não pode estar, né, gastando, né, porque eu tenho que estar gastando. Né? Tem outras questões além, né? A doutora acabou de falar, às vezes é uma compulsão, não é um desejo. Ela se vê naquilo ali porque aquilo ali a satisfaz. E a minha etapa da consultoria, né, eu faço a coloração pessoal, depois tem a revitalização do guarda-roupa e depois vem o personal shop, que é onde a mulherada fica enlouquecida. Só que para eu entrar no personal shop, eu primeiro tenho que passar na revitalização. E ali na revitalização, muitas das vezes elas não vão para o personal shop, que eu não permito. Porque muitas das vezes, a maioria das vezes, elas têm tudo. Elas só não sabem combinar as peças. Olha só Que legal. Não, gente. Porque não faz sentido. E muitas das vezes, um detalhe, né? Igual eu dei um exemplo bem bacana de uma cliente que eu tive. Ela tinha peça. Ela primeiro falou assim, eu quero comprar porque eu não tenho nada. Mulher sempre nunca tem nada, né? 30 calças pretas, 40, né? Não tem. Eu fui com ela, montei todos os looks, tiramos todas as fotos e eu percebi que faltava uma bolsa, porque ela só tinha 2 tipos de bolsa, uma marrom e uma preta. Eu falei, não, ela precisa de uma bolsa que combine com todos os looks. Aí é o quê? É um investimento que ela está fazendo, porque ela vai usar uma bolsa, né? Vamos dizer que ela pague um valor numa bolsa. Ela vai usar aquela bolsa quantas vezes? Com quantos looks? Então, eu falo que é um investimento. E ela, né, a cliente, muitas das vezes, ela não sabe disso. Porque ela acha que ela tem que comprar uma bolsa de cada cor, um sapato de cada cor, um cinto de cada cor. E não necessariamente. Uma bolsa que combine com vários looks é muito melhor. Então, essa parte da consultoria, muitas vezes, eu dou uma puxãozinha de orelha aí nas mulheres. Olha, muito legal isso. Agora, sim, é muito interessante, é o seguinte, eu não tenho tanto problema assim de estar comprando tanta roupa, porque eu já adaptei muito meu guarda-roupa. Mas eu vou fazer uma confissão. Ai, que medo. Amiga, eu sou louca por um acessório. Eu não consigo ver um anelzinho. Tu já vai lá. Eu fico me corroendo, me Em vez coçando da todinha. blusinha, é um O meu negócio não é a acessório. blusinha, o meu negócio é o brinquinho. É Tá o... trabalhando isso na sua terapia, Alessandra? Não. No momento, na minha terapia, eu estou trabalhando a minha capacidade de autocuidado, de fazer atividade física e uma alimentação saudável. Eu de você. Eu acho que a gente está falando sobre a consultoria das meninas, ela também não fica só na parte do guarda-roupa e das roupas. Elas ficam nos acessórios, na cor de cabelo, Maquiagem. Exato. maquiagem. Isso é muito legal a gente Importantíssimo isso. falar. Cara, me fala, como é que é essa questão da maquiagem da pessoa? Porque eu tenho certeza, Inayara, que quando tu olha pra pessoa que ela chega, tu já sabe que aquele batom não tá combinando com ela. Tá favorecendo. Mas ela ama. É o batom predileto. Ela nunca gostou tanto de um batom como aquele que ela já comprou 4 vezes da mesma cor. Tá na moda. E que Todo mundo ficou horrível! Pelo amor de Deus. Tenso. Todo mundo parecendo um robô com aquele snob lá. E então, isso acontece, gente. Acontece. Ah, com vamos lá, certeza. fala da make. Quando a gente faz a análise com os tecidos, quando a gente descobre a cartela da pessoa, isso aqui são as cartelinhas, nas cartelinhas tem atrás
os tons ideais de Legal. de maquiagem, de base, os tons ideais de sombra, blush, Eu mesmo. lápis de olho. Ó, vem Que tudo legal. explicando bonitinho. Que legal, gente. Eu quero fazer consultoria, gente. Quando sair daqui, a gente conversa. Nunca fiz. Eu já tenho uma Olha, paleta rosa. para chamar de minha. Arrasou. Legal. Gente, para quem não conhece, é importante a gente mostrar. Olha, essa daqui é uma paleta, né, de cores. Vamos mostrar aqui nessa daqui, por favor. Então, essa daqui é uma paleta de cores interessante. Que a gente mostrar que é, no caso, a minha paleta. Então, minha paleta, eu sou uma moça de outono profundo, Então, assim, você vê escuro. como a Nara Tati. E aí, muita A Nara vez. Tati, ela é uma mulher de outono, E de aí- inverno, de uma coisa bem... E aí, o que que acontece? Quando você tem, para você que não conhece, né? Você vai ter as cores que mais te valorizam. Aí você vai ter as cores que você vai explorar e os tons. Por exemplo, azul, amarelo, por exemplo. Vou dar um exemplo do amarelo. O meu amarelo, ele vai ter um fundo escuro. Então, aquele amarelo mostarda, amarelo queimado. E aí, você vai descobrir se, de repente, você usa um amarelo vibrante, se você usa um tom suave, que vai combinar mais contigo. E é incrível que quando a gente coloca, é tão interessante que você, simplesmente, por exemplo, você é capaz de diminuir manchas do rosto, de você reduzir linhas de expressão. É uma coisa incrível. Só você fazendo, para você Pra entender saber, como é que é. E aí, dentro desse processo, você também vai ter a parte da make. Quer ver? Mostra aí, Carolzinha, que tá. Ah, tá aqui. Já Thank encontrei you. aqui na minha. Ó, você também vai ter a parte da make, né? Aqui, no meio. Aqui da make, que você vai ter os tons de base. Então, tem gente que usa uma cor de base errada a vida inteira. Tem gente, por exemplo, a minha mãe, a vida inteira, ela usava um tom de batom que a Carol fez a consultoria e eu tinha certeza, eu nunca gostei daquele batom na boca da mamãe. E a minha irmã também descobriu que preto não combinava com ela e eu também disse a vida inteira que ela não ficava bem de preto. Mas são coisas que intuitivamente você muitas vezes já vai fazendo e você acaba descobrindo na consultoria. Ah, mas eu gosto de preto, e daí? Você vai continuar usando seu preto, Sim. mas você vai fazer com que aquilo lhe valorize mais. E a gente sempre fala de ser a nossa... Melhor versão. Exatamente. E aí, também não é só a maquiagem, também tem o cabelo, né, Carol? Sim, o E como é que cabelo, ele fica? é uma- Me conta, que eu era louríssima, platinada. Nós vamos mudar isso também, hein? Já até falei com a cabeleireira. Já, Já. nós vamos Vamos mudar mudar de tudo. cor. Não, é morena, vou voltar a ser mais morena iluminada. E já tem Olha. até a cor Da tinta. que a Carol já fez pra Olha, mim. que legal. Não tanto ao louro, mas novidades viram por aí, Meninas, e querida. Quando vocês encontram uma pessoa que faz toda essa análise, né? Desde a vestimenta ao armário, né? Ver o que você vai usar, vocês fazem depois uma análise de todos os looks, sapato, bolsa, acessórios, e vocês chegam na parte da coloração do cabelo e aquela pessoa, tipo, sempre se viu com aquela cor de cabelo. Como é que você consegue Falar pra pessoa? Ah, falar isso pra ela, né? Porque eu acho o cabelo tão delicado, Sim, gente. Muito. Mas acho que a Carol, assim, é bem delicada nisso. Como é que é, Carol? Como é que tu mostra, assim, a questão do cabelo pra pessoa? Porque a gente fez um grupo lá em casa e foram 5 pessoas, né? Uhum. E aí foi muito legal, porque toda vez quando ela chegava, eu achava tão interessante como ela falava aquilo, porque eu já passei por situações de eu ver pessoas desesperadas pela indelicadeza com que aquilo é dito, né? Então, o que eu acho muito legal, Como é que assim, vocês- do estilo de vocês, é a forma como vocês trazem, Uhum. né? Que não é de uma forma agressiva para as pessoas. Óbvio que quando a pessoa procura você, ela tá aberta a ouvir, Sim, né? Óbvio, sim, é igual sim. terapia. A Ele pessoa- está pagando ela para não- ouvir, Ela né? não é obrigada a ir pra terapia. Quando ela busca ajuda, ela tá querendo ouvir. Mas como é que vocês têm uma técnica para explicar isso? Como é que vocês lidam com esse... A gente tá falando de autoestima, né? Sim. Quando eu sei que minha cor não é adequada e eu tô ouvindo isso de você, mesmo que eu tenha buscado, como é que vocês conseguem falar para aquilo ser algo que deixa ela... Olha, né? Que bom que eu tô vendo isso e não algo que, ai meu Deus, agora eu tô me sentindo pior do que eu tava. É delicado É isso, um né? processo bem delicado mesmo, como a doutora falou, porque assim, mexer com a autoestima.
Mas se ela procurou, é porque ela está querendo mudar alguma coisa. Muitas das vezes elas vão pela roupa, muitas vão pelo cabelo. Eu tô querendo mudar o cabelo e eu vi que você faz análise de cabelo. E tudo isso é importante. Quando elas vão pelo cabelo é melhor, porque aí elas já estão abertas para ouvir sim ou não, né? E uma parte da coloração pessoal que é super válida é o contraste. Né? A gente faz o contraste, que é o importante. Muitas das vezes a pessoa ela assume um louro e ela tem um contraste muito alto. Né? Imagina, você tem um contraste muito alto, a sobrancelha muito escura, o olho muito escuro, e você quer ser loura global, da raiz, né? Total. E você acaba perdendo o seu contraste. E isso não é bacana visualmente, você fica sem harmonia. Né? Então, é interessante a gente analisar. Muitas das vezes, quando a pessoa tem um contraste muito alto, eu sempre peço para deixar um pouco de fundo de raiz, né? Para que aquilo ali fique mais harmônico, e a gente vai estudar. Para sair do louro, quem é loura há muito tempo, é um processo. Porque ela não consegue se ver. Você fica com 2 dedos de raiz, uma loura profissional. Chega no profissional, olha, tô com 2 dedos. Ela fala, já estou morena. E ela não tá morena, é porque ela não consegue se ver assim. Então, é todo um processo que tem que ser feito com o cabeleireiro. Todo o processo meu é junto com o cabeleireiro, porque é parte fundamental, porque eu também não sei fazer coloração. Né? Mesmo trabalhando muitos anos em salão, eu sei técnicas, sei também questão de tinta, né? de mechas, mas eu não sou profissional para aplicar. Cada um está no seu quadrado, né, gente? Então, assim, eu tenho a técnica, mas o profissional que ele vai elaborar ali o cabelo para dar o resultado final. Então, é conjunto. Quando eu faço, ele... para corresponder àquilo que é o desejo da cliente. E tem alguma cliente, conta pra gente, Nayara, tem alguma cliente que, tipo assim, você falou que aquele louro não ficava tão bom, ou então que ela não era tão boa, ficava tão bem de cabelo preto e ela ficou chateada ou revoltada. Como é que é? Me conta essas histórias que acontecem, mulher, eu quero saber do babado. Eu quero fofoca, eu quero fofoca. Comigo ainda não aconteceu. Glória a Deus. Ainda, graças a Deus, ainda não aconteceu. Tem um jeitinho pra falar, né? Ainda não aconteceu. Mas assim, eu acho que no dia que chegar a acontecer, vou tentar de todas as formas mostrar pra cliente que ela vai ficar melhor com aquele tom de cabelo. E qual é a história de cliente que mais te impactou, assim, até hoje na tua vida de consultora? Uma cliente que me mandou mensagem, veio através do Instagram, e mandou mensagem falando assim, quais são os serviços que você faz? Aí eu expliquei, olha, eu sou consultora de imagem e estilo e eu sou especialista em coloração pessoal, e mandei tudinho. Ela disse assim, eu tô precisando da sua ajuda para melhorar minha autoestima. Aí já vem assim, né? Aí ela disse, não, eu não quero fazer coloração. Eu queria que você me ajudasse. Eu quero aprender a me vestir, eu não sei me vestir. E do jeito que eu me olho no espelho, eu sei que não tá bom, eu não gosto. E eu preciso da sua ajuda. Aí tu deu o cartão da linha. E aí eu falei, não, eu vou te ajudar, gente, eu vou te ajudar, pode ficar tranquila. Arrasou. Eu vou te ajudar, eu vou até você, tudinho. E quando cheguei lá, conheci uma mulher maravilhosa, assim, sensacional, uma história de vida linda. E que realmente estava com a autoestima lá embaixo. E aí a gente conversou tudinho, ajudei ela. E graças a Deus ela ainda me manda mensagem, manda foto dos looks quando ela veste. E é uma sensação assim... É única, né? Única, não tem explicação. Entende, né? Tô vivendo ela agora. Oh, meu Deus. E é muito gratificante, assim, ver que você contribuiu para aquela mulher ter se encontrado. É muito bom. Eu percebo muito assim, eu percebo muito assim que tu gostas e tu vibras, né, com essa transformação. Muito. A gente, na verdade, mesmo que nós não sejamos, digamos assim, da mesma profissão, nós trabalhamos com transformação. Nós entregamos transformação. Nós
pegamos na mão, né, e vamos juntos nesse processo. Então, eu como médica psiquiatra, a Aline como psicóloga, vocês como consultoras, a gente vê o que é aquele pegar na mão e dizer assim, estamos juntos, ninguém larga a mão de ninguém, né? E essa paixão, a gente percebe quando vocês falam que o olho de vocês ficam brilhando assim, né? Então, isso é muito gostoso de se ver. Agora, se a pessoa quer fazer uma consultoria, você falou assim que ela pode chamar no Instagram, né? Qual é o teu Insta? @Inayara Consultoria. INAYARA Consultoria. Eu sou Inayara com Y, porque eu tenho estilo desde o nome. Não, tem que falar, porque o que escrevem errado não tá escrito. Mas acontece, né? Pode ser, às vezes é o Inayara com Y no começo, às vezes coloca o I no meio, e aí por isso que eu soletro logo, o soletra já vem automático. E o teu Insta, amiga? O meu é Carol, _mata com 2 T's, tá? Tem que Porque botar o os tema é 2 dois T's, porque eu também Na nasci com Amazônia, estilo. Mata. Agora, a pergunta que não quer calar, que a gente precisa encerrar o episódio, mas tem uma curiosidade aqui no meu coração. Como é que essa mulher veio lá do Rio aqui pro Amazonas? Me conta. Minha parceira carioca aqui. Carioca. Conta pra gente. Então, eu sou casada com militar. 90% dos cidadãos da Amazônia são militares. E eu, na pandemia, a gente se conheceu na pandemia, tem pouco tempo que a gente está junto. 3 anos, né? 3 anos que a gente está junto. E ele pediu transferência e cá estou eu para modificar as manauaras. Aê! Que bom. Gente, agora vamos deixar aquela mensagem que você quer dizer para a mulher que está aqui nos assistindo, Inayara com Y. E no Fale aqui início- para essa câmera. Venha, procure buscar a sua melhor versão. O autoconhecimento é sensacional. E acho que todo mundo, toda mulher deve buscar esse autoconhecimento, seja na terapia, seja na consultoria, e procurar ser a sua melhor versão, sempre. Aline, orgulho. Nossa, eu tô emocionada. Eu até tive que beber água aqui pra não chorar. Eu sou uma manteiga derretida. Você que não me conhece, me vê só falando relaxa, tudo passa. Eu sou uma manteiga derretida. A sua E terapia muito está em dia, Aline? A terapia está em dia. E é muito legal a gente ver vocês falando, porque vocês, eu acredito muito em dom, né? E propósito de vida. Eu acredito muito que Deus faz as coisas da forma certa. E você teve que passar pela sua experiência de vida para ser uma pessoa que faz a diferença na vida das outras pessoas. Você teve que passar também pelo seu processo, nós sabemos, para que você chegue aqui e conte essas histórias lindas que você está contando e o quanto você multiplicou, é uma corrente do bem, né? Se sentir bem consigo mesma para ajudar outras pessoas a se sentirem bem com elas. E isso faz parte de um processo. Então é muito importante dizer para você que é um processo. Elas estão contando aqui uma parte, né, da história, uma parte, né, 1/10 da história de vida delas, mas que fez elas chegarem até aqui. E o como a gente viver a nossa história, o nosso processo e observar os sinais são importantes. E o quanto você observar esse sinal te atenta, vira a tua chave para você seguir o seu propósito de vida. E viver o seu propósito de vida não tem preço. Eu estou vivendo ele aqui agora e estou vendo elas viverem o propósito delas aqui. Esse programa ele faz parte do nosso propósito de vida. Então eu estou muito emocionada e feliz em ver essas mulheres maravilhosas, empoderadas, fazendo a diferença na vida de outras pessoas. E foi, assim, muito gostoso essa entrevista, Alessandra. Eu estou emocionada. E agora a Carol deixa seu recado. Vamos lá. Então, eu tô aqui emocionada, assim como a Aline, e eu quero que cada mulher se encontre. Eu acho que é isso. Eu acho que se encontrar, saber quem você é o ponto-chave. Porque não adianta cores, não adianta coloração pessoal, consultoria de imagem, se você não souber quem você é de fato. Arrasou! Gente, o programa eu tava tão envolvida aqui que eu esqueci de dizer pra você deixar seu like. Nossa, Deixa ela tá um like falando calma agora, colorido. graças a Deus, Não, eu tô mais feliz. Glória Não, a Deus, hoje. Senhor. Não, porque hoje eu tô mais feliz porque as pessoas não estavam dando like. Agora eu tô vendo que quem tá assistindo começou a dar Dá like. Muito bem, Encaminha também. muito bem. Relaxa.
gente. Tudo passa. Gente, esse foi mais um episódio do Relaxa Tudo Passa. Muito obrigada por você estar conosco aqui até esse momento, onde nós recebemos essas fantásticas consultoras, que pode ser sua consultora também. E aí, Nayara, quer falar alguma coisa pra gente? Então, eu acho que a Carol também queria agradecer vocês por terem nos recebido aqui, nos acolhido dessa forma tão maravilhosa. Vocês são duas maravilhosas. E obrigada. Passou rápido. Passou. Foi tão gostoso. Parece que Ai, estamos sentados gente, num café tomando café, uma amiga. É isso. E é muito Ótimo. legal, a gente estava comentando aqui, antes de começar a gravação, que as coisas elas fluem muito. E esse fluir, ele é interessante e ele é importante, porque nós somos pessoas, seres humanos, estamos em constante processo de autoconhecimento e de buscar a nossa melhor versão. A gente sempre tenta fazer um programa melhor do que o outro, né? E é muito gostoso ver a evolução disso aqui. É com verdade. vocês, E assim, nós estamos num momento de muita gratidão, né? Muita. Então, gostaria, assim, de compartilhar essa alegria com vocês e agradecer também a Aline. Obrigada, Aline, por nós estarmos nesse projeto juntas. E obrigada por vocês acreditarem, confiarem no nosso projeto. Porque a gente sabe que vocês pegam, assistem, falam com a gente no direct do Insta, falam com a gente lá no WhatsApp, né? Para dizer, Ale, gostei disso, gostei daquilo, Aline, gostei disso. Então, dá esse feedback, porque esse feedback é importante pra gente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Aline. obrigada. E obrigada a todos vocês, gente. Relaxa. Tchau, Que tchau. tudo Tudo passa. passa. Beijo, Tchau. gente. Tchau, tchau.